São dois retratos de uma insatisfação geral. De uma insatisfação geral. Quer dizer, antes era o Gabriel, agora é o Pedro. É difícil, né? Agora, o Boto não deixa de estar errado. O Boto não deixa de estar errado. Porque não tinha que. Porque assim, o que o Felipe fez foi a exposição no momento certo, do jeito certo. O Boto só falar assim, venderia por 15 milhões, mas acho que ninguém nem vai querer pagar isso. Aí ele tá errado. Numa conversa que não tinha, não era, o assunto não era nem o Pedro, aí ele tá errado. Aí ele tá Claro. errado, continua errado. Ele não tinha que expor nada disso. Ficava quieto. Naquele momento, gente, existem momentos e momentos, né? O Felipe expôs tudo. Ele estava numa coletiva, ele já sabia que todas as perguntas seriam sobre isso. Ele, inclusive, agradeceu quando alguém, lá pela quarta pergunta, foi falar sobre o jogo, né? Quarta ou quinta pergunta foi falar sobre o jogo. Então, assim, o Felipe teve momento e tempo para desenvolver aquilo. Outra coisa é numa troca de mensagens em que nem está se falando sobre isso e ele joga uma situação dessa. Né? Pode ter sido para testar. Eu não acredito que ele tenha falado para testar nada. Eu não acredito que ele tenha falado para testar nada, para que o Mauro publicasse e fosse medir a temperatura da torcida. Eu sinceramente, sim. Acho que até pela sequência das respostas e tal, acho que ele falou porque era o que ele estava pensando e ele falou ali na ingenuidade mesmo, né? Mas enfim, isso aí é outro assunto, mas eu acho que deve ser uma insatisfação geral, né? Uma insatisfação Sim. geral com o jogador, porque foi exatamente isso que o Felipe falou. Eu não quero que ele saia, eu não quero que venda, eu quero que ele fique e volte a entregar os 30 gols dentro de um modelo de jogo com mais intensidade, com mais pressão, né? Mas ele continua entregando esse nível. Porque se eu tiver que contratar, se o Flamengo tiver que contratar, vai gastar muito dinheiro, né? Para ter um atacante que entregue isso. Então é melhor tentar aproveitar o Pedro, trazer o Pedro de volta, né? Mas para isso ele precisa querer. Né? Então, assim, são duas situações diferentes, mas eu acho que são dois retratos de uma insatisfação geral. De uma insatisfação geral. Quer dizer, antes era o Gabriel, agora é o Pedro. É difícil, né? É difícil. Quer dizer, jogadores que entraram para a história do clube, que se valorizaram, que ganham um salário muito alto, que tem valor de mercado alto e que, de repente, simplesmente param de produzir. Você simplesmente não tem mais como contar com eles. Gabriel, aconteceu isso com o Gabriel no passado. Você não tinha mais como. Teve um momento que era difícil contar com ele. Ele entrava em campo e tropeçava na bola. E agora o Pedro é praticamente a mesma coisa. O Pedro é diferente. O Pedro não consegue participar do jogo. O jogo está acontecendo num lugar e ele está em outro. Porque ele não consegue acompanhar o ritmo. O ritmo que o Flamengo jogou no Mundial e ontem, o Pedro não acompanha. Foi o que eu escrevi na coluna. Só o Pedro top, o prime do Pedro para conseguir acompanhar o ritmo que o Flamengo jogou ontem. Não é só uma questão de o atacante tem que marcar, não é só isso, gente. O ritmo do jogo, da circulação da bola, a velocidade da circulação da bola. Não tem como o time se age e tal, e aí de repente para, e aí a bola chega no Pedro e o Pedro faz o gol. Não dá para ser assim. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que o Pedro tá jogando e não tá conseguindo fazer gol. Porque ele não consegue acompanhar o ritmo. Tá aí respondido, tá? Altair, precisamos de atacantes urgentemente. Tá na cara que vai faltar gols nas fases finais das competições. Precisamos de um gaúcho 1992. Abraço para você, tá? O Cairo, esse comportamento é do tipo de jogador que não dá certo na Europa. Gabi, Pedro e outros. Felipe Passagem, bom dia. Mal comparando, o caso do Felipe Luiz versus Pedro é parecido com o que aconteceu com o Mauro. Tem horas que externar o que realmente aconteceu é sinônimo de autodefesa. Christian Cruz, acredito que o Felipe já tenha falado para o Boto sobre isso. E o voto
Deve ser o Boto. Soltar para o Mauro foi uma tentativa de conseguir uma proposta antes dessa atitude drástica do Felipe, mas não deu certo. José Felipe, bom dia. 40 milhões de fato é muita gente. Inacreditável ainda existir torcedores defendendo o Pedro e colocando o Felipe de errado nessa história. Ronaldo Martins, superchat também. Saudações rubro-negras. Felipe Luiz viu de dentro no Flamengo os jogadores fazer isso com vários treinadores e a diretoria não dá apoio. Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira. Se ele deixa, né, seria mais um. Cara, só tem duas situações nessa situação do Felipe. Ou ele seria fritado, ou ele traz a real do que está acontecendo. Como ele teve uma parte da coletiva, acho que o Bernardo vai lembrar, e o André também, quando ele fala assim, e a minha exposição? Vocês lembram? Eles falaram sobre isso, né? E a minha exposição, né? Ele tava apanhando pra cacete. Sim. Ele tava apanhando, ele falou, peraí, deixa eu falar o que tá acontecendo, pra que entenda o que tá acontecendo de fato. Vou ficar aqui apanhando de otário. Foi isso que ele pensou. Foi isso, exato. E assim, o que ele deixa transparecer é assim, enquanto ele estava treinando mais mal, enquanto ele estava treinando mal, mas treinando, eu estava ali com ele. Mas a partir do momento que ele começou a, assim, falar o português, cara, a ficar de sacanagem, aí não dá mais. Aí chegou no limite, gente. Assim, olha, acompanho futebol desde criança. Assim, obsessivamente. De ler jornal. Aqui em casa, meu pai comprava todo tipo de jornal e tal. Então eu lia Jornal dos Esportes, Jornal do Brasil, o Globo e tal. Ver tudo que passava na televisão de esporte e tal. De criança e depois na profissão. Ninguém faz o que o Felipe fez sem ter muita certeza, sem ter muito respaldo. Ninguém. Porque imagina se amanhã chega alguém com os dados do GPS mostrando que os dados do GPS do Pedro são iguais aos dos outros. Que um jogador que chegasse e falasse para uma fonte em off, falando assim, olha, o treinador está inventando, é mentira. O Pedro treina igual a todo mundo e tal, isso aí é implicância dele. O cara não vai correr esse risco. É porque ele sabe que o elenco, provavelmente todo, porque todo mundo tá treinando, todo mundo tá se esforçando, quem é que vai achar assim, não, eu tô me esforçando aqui, mas o Pedro não precisa. O Pedro não precisa se esforçar. Então ele só faria isso com o respaldo total para falar do jeito que ele falou. O jeito que ele falou, é só ver aí, tem um monte de vídeo de react, quem estava acompanhando a coletiva, o próprio Mauro. Na hora que ele fala que a postura do Felipe Luiz beirou o ridículo, o Mauro arregala um olho desse tamanho. Porque realmente foi uma coisa totalmente fora dos padrões. A maneira como ele se referiu ao jogador. Isso aí é típico de quem tá de saco cheio, de quem não aguenta mais. Então é muito sério isso que aconteceu e é difícil, sinceramente, não ficar do lado do Felipe Luiz. Eu falo da minha parte. Porque eu, por exemplo, levo o meu trabalho muito a sério. Quem trabalha aqui comigo na S1 Live sabe disso. Sim. Compromisso que eu tenho, escrever coluna, estar aqui, posso me atrasar um pouquinho, 1-2 minutos também não passa disso. 5 no máximo. Mas eu levo muito a sério meu trabalho. Todo mundo aqui certamente leva, eu tô falando só por mim. Então você ouvir um cara que é um privilegiado dos privilegiados, jogando no Flamengo, ganhando o que ele ganha, não deixando 100% só pelo fato de não ser titular, não dá para aceitar isso. E tendo esse aqui como ídolo, não dá para aceitar isso não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.